Gravando, ok. Eita, camisa errada. Agora sim. E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel e nós estamos no terceiro vídeo aqui dessa série falando sobre como um cristão deve ler livros. Hoje veremos algumas dicas um pouco mais práticas. Pessoal, antes de entrar no nosso vídeo, eu tenho que dar um recado pra vocês. Olha só, na verdade eu vou lembrar um recado pra vocês que eu já falei em outro momento. Já anotou aí na agenda do dia 2 a 6 de outubro, Conferência Fiel de Pastores e Líderes. Uma conferência que será única, porque nós estamos comemorando os 500 anos de Reforma Protestante e também este ano estamos comemorando os 50 anos de Ministério Fiel. Olha essa coisa maravilhosa! Teremos como palestrantes o Heber Campos, o Augustus Nicodemos, Derek Thomas, D.A. Carson, Franklin Ferreira, Silas Campos e Stephen Nichols. Meu, não dá pra perder. E eu não vou perder essa. É isso mesmo, eu estou me comprometendo aqui a encontrar contigo lá na Conferência Fiel de Pastores e Líderes. Se a gente se encontrar por lá, será um prazer te conhecer. Então, vamos marcar aí, vamos se organizar, porque a conferência está chegando 2 a 6 de outubro em Águas de Lindóia. Não dá pra perder, velho. Mas vamos lá. Olha, se você caiu aqui nesse vídeo, você não sabe do que se trata, eu vou explicar. Esse é o terceiro vídeo da série Como um Cristão Deve Ler Livros. No primeiro vídeo nós falamos sobre a escritura, como a escritura para o cristão é superior a todos os livros que um cristão pode ler nessa vida, por melhores que os livros sejam. E além disso, a escritura é o meio, é a lente pelo qual o cristão julga todos os livros, entende todos os livros. No segundo vídeo nós vimos sobre a influência que o pecado e o evangelho causam a nós, como pessoas e como leitores. O pecado nos traz uma cegueira, nos traz uma indisposição ao santo livro, mas o evangelho nos transforma e nos dá salvação, nos traz esperança em Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero trazer ainda um pouco disso, mas algumas aplicações um pouco mais práticas, porque talvez você esteja aí pensando, poxa, será que é possível ter um hábito de leitura? Nós estamos em um país, em uma cultura que não favorece livros, não favorece a leitura, não é muito comum a gente ver pessoas dispostas a lerem mais. Mas sim, é possível ser santo, é possível buscar uma vida que seja mais voltada para a prática da piedade. Inclusive, esse é um ponto que o Kevin DeYoung aborda em Brecha em Nossa Santidade, da possibilidade de ser santo. É muito bom, eu recomendo você dar uma olhada nesse livro. Existem muitas coisas que nos afetam como leitores e nós vimos sobre cobiça e contentamento. Nós vimos na escritura, por exemplo, aquela parábola que Jesus conta de um homem que buscou ajuntar-se para si tesouros e depois ele apenas disse, deleita-te minha alma. E ali está falando de um homem que buscou ser rico para si mesmo, mas não era rico para com Deus. Nós não podemos ser assim. Ou seja, a prática da leitura para o cristão deve ser para edificação e para serviço, e não para engrandecimento pessoal, apenas para ter livros ou coisa desse tipo. Uma questão prática sobre isso é de você aproveitar o que você já tem. Dificilmente a gente consegue esgotar um livro em uma primeira leitura. Na verdade, talvez isso seja até mesmo impossível. Então uma forma de você aproveitar o que você já tem é fazer uma leitura cuidadosa. Pega o livro e lê cuidadosamente. Tente entender a estrutura que o autor está trabalhando ali. Faça perguntas ao livro. Não seja meramente passivo recebendo aquilo que o autor está falando. Se ele falou uma coisa que você concorda, tente responder em mente, no continuar da leitura, com aquilo que você pensa ainda mais. Ou se você discorda, tente perguntar. E por que isso? Como é que você defende essa ideia? E enquanto você continue a leitura, você espere que o autor responda. Às vezes ele responde, às vezes não. Aí você vai avaliar a qualidade do livro que você está lendo. Ou talvez se você está fazendo as perguntas certas. Outra coisa interessante para você aproveitar a sua leitura é ler mais uma vez. Tem livros que valem muito a pena você ler uma vez e depois de um tempo ler uma segunda vez. Porque quando você lê, você está carregando consigo certos pressupostos, certos aprendizados, certa experiência, e você tem uma experiência de leitura ali, você dialoga com o autor, você aprende um pouco mais e isso é muito proveitoso. Só que depois de um tempo você já leu outros livros, você já teve outras experiências, já leu a Bíblia outras vezes, então você tem uma nova experiência, você talvez é uma nova pessoa. Então vale a pena você retornar naquele livro e ler novamente, talvez você possa aprender ainda mais dele. Um livro que é profundo, que vale a pena você ler mais de uma vez, é o livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, um livro do J.C. Ryle que é lindíssimo, belíssimo. Outros aspectos que nós falamos foi sobre orgulho e humildade, em especial destacando o livro Humildade, Verdadeira Grandeza, do C.J. Mahaney. É interessante que em Marcos 10 nós vemos o Senhor Jesus dizendo que aquele que quer ser grande, aquele que quer servir, que seja o menor.
Aquele que quer ser líder, que seja o servo. Ou seja, ao invés de você buscar grandeza para si mesmo, você deve servir o outro. Esse é o objetivo do cristianismo. Então pense nisso, não alimente orgulho. Saiba que você tem limites. Conheça as suas limitações. Existe uma forma de você calcular qual a sua velocidade de leitura, mas uma forma um pouco mais básica que eu posso te falar aqui é: quando você estiver lendo o livro, calcule quanto tempo você leva para ler uma página. É tranquilo, marque no cronômetro e leia tranquilamente e veja quanto tempo você leva para ler uma página. Viu quanto tempo? Ok. Deu 1 minuto, 2 minutos, 1,5? Pegue esse número, veja a quantidade de páginas que aquele livro tem e multiplique pelo tempo que você levou em uma página. Assim você vai ter uma ideia de quanto tempo você leva para ler aquele livro. Por que eu falo isso? Para que você não se cobre além daquilo que você pode fazer. Tem gente que lê mais rápido do que o outro. Não queira ler igual o outro ou mais do que o outro. Leia dentro do seu limite. Então você percebe que você precisa de 5 horas de leitura para terminar aquele livro? Ok. Se você vai ler meia hora por dia, você vai levar 10 dias. Se tem dia que você não consegue ler meia hora, você sabe que você vai demorar um pouco mais do que isso. Então, fique tranquilo. Isso é uma coisa importante para você ver até onde você pode ir. E algo importante que ajuda muito é você ler para benefício de outras pessoas. Algo muito legal é você trabalhar na igreja. Se você tiver a oportunidade de conversar com seu pastor ou num grupo de jovens, né, se na sua igreja tiver departamentos ou sociedades internas, se envolva com essas pessoas. Procure ver onde você pode servi-las. Por exemplo, eu tenho estudado na minha igreja sobre cristologia e um livro que vai me ajudar bastante é o livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, que já foi mencionado aqui. Então, quando você coloca um propósito de servir o outro, você vai ser muito mais levado a ler para benefício desse propósito. Então, você vai estar mais atento, você vai associar as coisas. Por exemplo, já aconteceu de eu ler um livro porque eu estava conversando com uma pessoa que precisava de ajuda e eu vi o quanto eu não conseguia ajudá-la. Então, eu fui ler um livro que atende aquela questão. Eu não poderia passar o livro para a pessoa. Foi uma experiência muito boa porque eu aprendi muito, mas melhor ainda porque eu aprendi para benefício de outra pessoa, para servir o meu irmão que estava precisando naquele momento. Então, procurar esses objetivos de servir vale muito a pena. Como cristão, você precisa fazer isso. O outro ponto que abordamos foi sobre rebeldia e submissão. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não dá ouvidos aos ímpios, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Se ele medita dia e noite, significa que ele está sempre meditando na lei do Senhor. Isso é um pouco óbvio. Mas vamos lá, aplicando isso à leitura, significa que quando você estiver lendo um livro, às vezes é necessário você parar a sua leitura para meditar naquilo que você leu. Sério, para ser um bom leitor, às vezes é necessário você saber quando não ler. Cara, você tá lendo um livro e aquele livro falou ao seu coração, aquele livro te impactou. Não dá pra você continuar seguindo de qualquer jeito. Você tem que parar aquele momento e assentar aquilo no seu coração e às vezes até mesmo parar para orar a Deus. Ou agradecendo por aquela leitura, ou pedindo para que Ele te ensine, para que te ajude a não esquecer mais aquilo. Enfim, é necessário saber parar um pouco para meditar, refletir. Eu diria que isso é importante também entre uma leitura e outra. Por exemplo, se você estiver lendo um livro por um período e você leu bastante aquele tempo e terminou o livro, não entra logo de cara em um outro livro. Saiba colocar um espaço ali para você digerir aquilo. Quando você come comida pesada, você não já quer comer outra comida pesada. Existe um intervalo. Nesse intervalo você deve trabalhar, digerir, mastigar, refletir, meditar naquilo que aquele livro abordou. Outra coisa importante dentro disso é você considerar o que o livro fala a respeito da Escritura Sagrada. Porque se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a nossa regra de fé e prática, que tudo que nós fazemos deve ser baseado na Escritura, se você está lendo um livro que fala da Escritura, isso deve ser considerado e levado muito a sério. Pare e olhe o que o autor disse. Você considera que a citação bíblica que ele colocou realmente fundamenta o argumento dele? Então o argumento dele é verdadeiro. Você precisa levar isso a sério. Mas se o que ele falou da Bíblia não está bem fundamentado, aí você tem que questionar. Poxa, peraí, ele falou desse texto aqui, mas esse texto não fala disso. Então tenha uma leitura ativa, de maneira toda especial, lembrando da lei do Senhor. Sempre tenha uma leitura perante Deus. E o último ponto que nós falamos foi sobre preguiça e disposição. Nós sabemos que preguiça é uma coisa terrível e nós temos um livro da Bíblia que fala muito sobre isso. Sim, eu estou falando do livro de Provérbios, que é um livro que fala sobre sabedoria, mas também fala do preguiçoso. E é interessante que na Editora Fiel nós temos 2 livros que abordam alguns estudos baseados em Provérbios: Mulheres Sábias e Homens Sábios.
Inclusive, Homem Sábio está gratuito no site do Ministério Fiel. Link aqui embaixo. Outra coisa importante também que você pode fazer é aproveitar as oportunidades que você tem durante o seu dia, durante a sua rotina. Tem gente que reclama, né? Ah, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ler um livro. Será que você não tem tempo? Por exemplo, se você pega 10 minutos do intervalo que você tem entre aulas na faculdade, você pega mais 30 minutos de ônibus. Aí você pega mais 5 minutos que você fica no banco e mais 5 minutos que você espera a água ferver para fazer o café. Somando isso tudo, você tem 50 minutos que você poderia usar para a leitura de um bom livro. Isso sem falar a gente que fica na fila da Xerox, ou na fila do banco, ou na sala de espera de um escritório, de um dentista, enfim. Então uma dica importante é você sempre carregar um livro contigo e aproveitar as oportunidades que você tem. É claro que em momentos como esse, no meio da rotina, não dá para você ler um livro muito pesado. Então é importante você ler um livro que seja um pouco mais tranquilo, um livro prático, um livro fácil. Mas também é claro que eu não recomendo que você leia apenas livros práticos, livros fáceis. É necessário ler um livro um pouco mais profundo e denso também. E aí entra a minha outra dica: saiba ler mais de um livro ao mesmo tempo. Como assim, George? Eu não tenho tempo nem pra ler um livro, como é que eu vou ler mais de um? Calma aí que faz sentido, eu vou te explicar. Se você lê apenas um livro por vez, você tá lendo um livro que é muito pesado, nos momentos que você estiver mais cansado, você não vai conseguir ler. E se você lê um livro que é muito tranquilo, muito fácil, você vai acabar lendo ele muito rápido, você não vai tirar tanto proveito assim. Vai ter momentos que você vai estar mais atento, você vai estar com a mente mais disposta a trabalhar e você vai ficar naquela coisa muito tranquila ali. Ou seja, eu indico você ler pelo menos 2 livros, porque você pode equilibrar. Nos momentos que você está mais cansado ou não tem muito tempo, você pega uma leitura mais tranquila. Nos momentos que você pode sentar na sua cadeira aí com tranquilidade, com sua xícara de café, você vai ler um livro mais profundo, fazendo anotações, meditando naquilo que você lê. E é importante que esses livros sejam um pouco diferentes entre si, para você não ter dificuldade e confundir. Por exemplo, você pode ler Espiritualidade Reformada, entendendo um pouco da espiritualidade dos puritanos e da sua profundidade doutrinária, e ler também Bom Demais Pra Ser Verdade, que é um livro tranquilo do Michael Horton. Ou você pode ler um livro doutrinário como, por exemplo, Conhecendo Deus Trino, que não é um livro grande, e ler uma autobiografia, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, do John Bunyan. Ou então você pode ler, por exemplo, Olan, que é uma literatura ficcional, algo que pode te ajudar a despertar a imaginação, você viver esses momentos assim de literatura fantástica. Inclusive o livro 3 sai esse ano de 2017, hein? E você pode ler juntamente com Olan Super Ocupado, que é um livro que tem uma série inteira aqui no canal do Ministério Fiel. Você pode ler um capítulo por dia, chegar à noite e você assiste o vídeo. Ele é perfeito! Mas é isso, gente. Há muitas outras dicas que nós poderíamos trabalhar aqui, mas eu queria apenas tratar algumas com vocês para te ajudar um pouco, você que é novo leitor e que precisa melhorar um pouco, ou você que é um leitor há muito tempo, mas tem estado cansado. Espero que essas dicas tenham te ajudado. E se você gostou, por favor, deixe o seu gostei aí embaixo, sinalize esse vídeo para eu saber, para nós sabermos que esse vídeo valeu a pena. Compartilhe com seus amigos e se você não viu a série, veja a série completa. Foram 3 vídeos, 1, 2, esse é o 3. E você pode ver um pouco mais sobre cristianismo e leitura lá no meu canal, que é o GeoLê. O link está aparecendo aqui para você, beleza? Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês e tchau, tchau!